tem alguns casos aqui, né, que são divulgados na imprensa leiga, né? Essa paciente é uma paciente inglesa, né, uma senhora inglesa de 83 anos, e que foi divulgada, acho que muitos de vocês já devem ter visto essa reportagem. Ela tatuou no peito, expressou aqui, escreveu "Do not resuscitate". Ela tatuou nas costas uma outra palavra dizendo "vire", né, me vire ao contrário para ter certeza, e colocou uma seta, né, para que todos vissem essa ordem que ela quis expressar, tá? Essas três palavras, né, nos países de língua inglesa, nos países desenvolvidos, "do not resuscitate", ou DNR, é muito comum nos hospitais americanos, né, eu tive a oportunidade de fazer meu treinamento lá, tem um poder muito grande. Significa que não me invadam, deixa eu morrer. Tá? Os pacientes, né, em algum desses países, eles expressam isso antecipadamente, o Dr. Ernesto vai falar mais sobre isso, tá? E não sei se isso aqui tem valor legal ou não, muito provavelmente não, mas foi uma medida radical que ela tomou para expressar essa vontade, tá? Talvez criar uma polêmica, né, divulgar isso. E ela estava assim, ela tem 82 anos, não tinha, né, na época, 2011, estava até bem. A única doença que ela tinha é um diabetes, mas ela falou que, olha, eu já estou numa fase da minha vida que daqui a pouco, né, eu sinto que a velhice está cada vez mais, né, prolongando, né, a medicina evoluiu, as pessoas vivem mais, e ela resolveu expressar essa vontade de maneira bem clara, tá? Não me reanimem, não me façam um procedimento invasivo, deixe eu ter uma morte digna ou natural. Esse é um outro exemplo divulgado na imprensa leiga, né? Aqui, veja bem, os Estados Unidos é um país onde, né, o testamento vital, que o Dr. Ernesto vai comentar, é usado por grande parte da população já. Eles expressam antecipadamente seus desejos no final da vida. Mas esse casal de idosos, né, eles estavam um de 90, o senhor Rudolph, de 92, 93, e a esposa de 90, estavam num lar, tá? Numa casa de repouso. E o senhor sofria de estenose espinhal, já estava acamado já há meses, tá? Uma certa demência, né? Ele fazia pedidos que ele realmente não se contactava adequadamente, mas tinha pedidos de consciência. E ela também, uma demência já a um certo grau avançado, mas também com alguns pedidos de consciência. Eles decidiram uma coisa radical, mas que alguns pacientes idosos nesses países fazem. Eles, olha, eu não quero mais nada, param de comer, de ingerir líquidos e esperam a morte chegar naturalmente, tá? Mesmo nos Estados Unidos, né, onde já tem uma legislação até mais ampla sobre isso gerou polêmica, porque os proprietários dessa casa de repouso não encararam isso com naturalidade. Quando eles começaram a ir ladeira abaixo, eles chamaram, né, o hospital, foi no Novo México, eles foram transferidos para o hospital, queriam transferidos para o hospital, e eles se recusaram a ir, chamaram a família, enfim, eles tiveram que sair do lar, eles foram para uma outra casa que eles alugaram, os filhos proporcionaram cuidados paliativos, que é um tema que a gente vai citar rapidamente, e eles depois vieram a falecer naturalmente com suporte paliativo. Só para mostrar como essas coisas são realmente polêmicas, né? Aqui é um exemplo de uma paciente, que alguns termos médicos vão esclarecer. Essa paciente, para deixar bem claro, não existe, tá? É um caso fictício. A situação pode até existir, mas não é um caso real, tá? É uma paciente de 85 anos que ela sofreu 3 derrames. O nome técnico para isso é acidente vascular encefálico, nos últimos 10 anos, tá? E isso gerou, quando a pessoa tem vários derrames seguidos, né, gera um tipo de demência que é chamada demência de multi-infarto ou vascular, causado por esses seguidos, repetidos derrames. Alguns deles passam até despercebidos. Nos últimos 2 anos ela ficou acamada, não anda, não se comunica, ela passa maior parte do tempo agitada, né, tem medicação específica para isso, os cuidadores dão, tá? Ela é muito bem cuidada, os familiares tinham condições econômicas boas, até proporcionaram, né, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem para ajudar. Ela teve problema para engolir, né, não se alimentava mais, e fizeram uma gastrostomia, então um tubo colocado no estômago onde é injetada a dieta, tá? E ela está assim há 2 anos, acamada.
depois de algum tempo, pegou uma febre e começou a ficar assim, pior, né? O nível de consciência mais rebaixado, ela não se agitava tanto. Isso é uma indicação, muitas vezes, de infecção em paciente idoso. E, nesse caso, os familiares a levaram ao hospital. Lá, tá? Ela foi transferida para a UTI, eles colocaram um tubo na traqueia, né, na garganta, para poder ventilar, né, o paciente, ligaram a respiração artificial, passaram uma veia aqui, nessa parte aqui do corpo, que é a veia subclávia, um catéter central, que a gente fala, e começaram antibiótico, e como ela já estava com a pressão baixa, utilizaram drogas para manter a pressão, tá? Então, a sua vida foi prolongada. Durante, né, essa permanência na UTI, ela desenvolveu uma outra complicação, né, que foi um ar na pleura, né, que é o chamado pneumotórax, não se sabe por quê, se pela pressão do ventilador, se pela passagem do catéter, complicações normais, e por causa disso ela recebeu um outro tubo aqui no tórax agora para drenar esse pneumotórax. E como ela já estava há mais de uma semana com tudo na garganta, tiraram tudo e colocaram na traqueia diretamente, a chamada traqueostomia. Sei que muitos termos são complicados, mas é só para dizer a série de procedimentos que essa paciente foi submetida. E depois de 20 dias ela faleceu. Tá? A pergunta que se faz é, será que essa senhora queria tudo isso, né, no seu final de vida? Né? Será que nós queremos isso, né, para o nosso final de vida? Uma doença avançada, incurável, né? Essas perguntas aqui não fui eu que inventei, tá? Teve um artigo médico, teve uma cidade nos Estados Unidos que eles notaram que grande parte da população tinha, né, mais que o normal, seus testamentos vitais feitos. E eles foram entender lá o porquê, né, dessa alta porcentagem de testamento vital, e eles viram que alguns anos antes, né, a comunidade, né, as pessoas dessa cidade, quando iam ao hospital por qualquer razão, eles eram submetidos a um questionário, a pessoa podia responder ou não, mas a maioria respondia, e eles faziam essas perguntas, né? Diante de um diagnóstico de uma doença incurável, sem prognóstico, ou crônico incapacitante, uma fase avançada da sua vida, você quer ser ressuscitado se seu coração parar de bater? Ressuscitar é começar a massagem cardíaca, né? Tentar reanimar o paciente, entubar, fazer droga para tirar o paciente da morte, tá? Quer um tratamento agressivo, como a intubação e ventilação mecânica, colocar o tubo na traqueia e ligar o ventilador? Quer receber antibióticos? Quer receber alimentação por tubos ou na veia, se não puder se alimentar sozinho? Então, eles faziam essas perguntas e, a partir daí, estimulavam o debate entre as pessoas dessa comunidade. Eu achei essas perguntas interessantes. Eu acho que todos nós devemos nos fazer essas perguntas, né? O que nós queremos para nós diante de uma situação dessa? Vamos passar ao objetivo específico dessa apresentação, né? Eu conceituar a eutanásia, distanásia e ortotanásia. O que é a eutanásia? Né? Na palavra, né, a intenção da eutanásia seria uma coisa boa, né? Vem do grego eu, bom, e thanatos, morte, boa morte. Tá? O que é isso? É o ato intencional de causar a morte de uma pessoa que sofre de uma doença crônica, incurável, a fim de erradicar seu sofrimento e sua dor. Veja bem, ato intencional. A eutanásia, o médico, né, intencionalmente toma medidas para cessar a vida do paciente. Esse é o conceito de eutanásia. É um processo, né, causado por intervenção, né, com o objetivo de levar à morte. Né? O objetivo da eutanásia é aliviar um sofrimento insuportável. Tá? Ele produz a morte imediatamente. E pode ser praticada a pedido do paciente. Ou seja, o paciente diz, eu não quero mais continuar nessa vida, assina um documento, né, e a sua morte é induzida. Tem várias formas de fazer isso. Tá? No nosso país, isso é crime. Na Alemanha e na Áustria é permitida a eutanásia passiva. O que é a eutanásia passiva? É aquela que o paciente, por exemplo, você diminui a oxigenação do ventilador. Essa é a eutanásia passiva. Você sabe que com isso você vai determinar, né, o óbito do paciente sem injetar substâncias para esse fim. Nos Estados Unidos, isso aqui já é um pouco diferente, assim. Não existe legalmente. Nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia, então existem leis estaduais para cada estado diferente. Não existe uma lei geral para o país. Então, em alguns casos já foi autorizada a eutanásia, né? Então, adia-se a morte cada vez mais, tá?
que a distanásia, né, ela enfatiza o tratamento da doença e a obstinação terapêutica, né, é chamada futilidade médica, termo muito usado em inglês, medical futility, tá? Ou seja, tenta-se curar a qualquer custo, tá? Muitas vezes não se enxerga o paciente globalmente, se enxerga a doença, tá? O médico ele é treinado, né, mais para combater a doença, para curar. E nessa intervenção, né, ocorrem excessos, né? Por isso que existe o chamado paradigma da cura, né? As ações da saúde estão focadas na doença e não no indivíduo, tá? Muitas vezes, né, se esquece que ali tem um ser humano, né? E procura-se tratar a doença, tá? Esse é o chamado paradigma da cura. E isso, assim, durante todo, né, o treinamento da escola, atualmente, né, os currículos médicos já têm mais os cursos de bioética, né, já se discutem mais cuidados paliativos, tá? Mas ainda, né, a morte é tida para a medicina como uma derrota, tá? Então, procura-se, né, adiar a morte que é tida como falha da medicina, tá? E isso acarreta tratamentos desproporcionais, tá? Mais uma notícia, né? Infelizmente, às vezes o Brasil aparece liderando no ranking, sempre os piores rankings, né, de violência, etc. Esse é mais um, né? Brasil é o terceiro pior lugar para morrer, né? A gente só é melhor que Uganda, que Índia e Uganda, tá? Essa daqui por segundo essa pesquisa. Essa daqui foi uma pesquisa do jornal The Economist. Eles têm um grupo de inteligência e levaram em conta vários critérios, né? E viram que aqui realmente a vida é às vezes prolongada excessivamente de maneira, né, obstinada, tá? Parte disso foi atribuído, né, aos profissionais de saúde, aos médicos, por causa, fala assim, olha, tem pouca discussão sobre cuidados paliativos nas escolas médicas, a bioética é ainda uma disciplina recente, mas eu acho que não é só isso, né? Porque mesmo em alguns países considerados desenvolvidos, como a Coreia, também não receberam notas tão boas nesse índice. A questão um pouco cultural, tá? Nós temos uma cultura diferente. Eu sempre procuro entender por que, por exemplo, nós temos dificuldades de falar a palavra câncer, tá? De discutir câncer com o paciente, o seu prognóstico, né? Sua expectativa de vida, o que ele pode fazer para tentar, né, resolver a sua situação antes do que as coisas se agravem, né? Eu fiz meu treinamento em cirurgia torácica nos Estados Unidos e quando eu voltei eu tive um pouco de dificuldade com as questões que me eram pedidas por alguns familiares, do tipo, eu não quero que fale que a minha mãe tem câncer. Aí eu aprendi depois não digo não falar, mas lidar com isso de uma maneira um pouco diferente do que eu estava habituado, onde nos Estados Unidos você fala claramente, o câncer é encarado mais como uma doença crônica do que, né, uma doença terminal. Né? Muitas vezes não é terminal. E você fala para o doente o seu prognóstico baseado em dados da literatura e os tratamentos disponíveis. Quando você não sabe o prognóstico, você diz que não sabe. Você, olha, vamos ler a literatura o que diz sobre isso. E eles querem saber. Você não pode negar essa informação para o paciente. E aqui nós temos um foco diferente. Eu já eu trabalho numa clínica de oncologia, né? Eu sou cirurgião, faço essa parte de oncologia de tórax e trabalho numa clínica com outros profissionais que fazem a parte clínica, psicólogos, nutricionistas, etc. E eu já perguntei para vários psicólogos, onde está a origem cultural nossa dessa negação, de nós não aceitarmos discutir essas coisas, né? Tem gente que não gosta nem de falar a palavra câncer, né? E eu recebi explicações diversas, nenhuma delas me convencia, tá? Algumas do tipo, porque nós brasileiros somos muito preocupados com o corpo, não queremos parecer que estamos mal, umas coisas assim que, enfim, várias opiniões diversas, é origem religiosa, né? Nós somos um país misto, né, de religião, diversas manifestações religiosas, né? Não sei onde que entra aí, porque a nossa cultura tem dificuldade em aceitar, discutir, né, as doenças terminais e as doenças oncológicas. Então, talvez, né, esse triste ranking, né, seja não só por deficiência do profissional de saúde em encarar essas situações e discutir com os familiares isso, mas também por próprias razões culturais nossas. O que é a ortotanásia? Orto é certo, thanatos morte, tá?
É a atitude médica de acompanhar o paciente a uma morte sem sofrimento. Tá? Essa é uma prática boa, digamos assim. Tá? Sem o uso de métodos proporcionais de prolongamento da vida. Por exemplo, a respiração artificial, as medidas invasivas. Ou seja, a ortotanásia é o que todo profissional de saúde deve, né, ter consciência, né, de como tomar essa medida no tempo correto e da maneira correta para cada paciente. É uma manifestação de morte boa ou desejada. Não prolonga a vida por meios que aumentem o sofrimento por tratamento de mim. Tá? A utilidade médica. O direito de morrer dignamente está relacionado com o desejo de ter uma morte natural e humanizada. Curiosamente, gente, a eutanásia não é só para paciente hospitalar, né? Nem todo mundo deve ser encaminhado ao hospital para ter uma morte digna. Pode sim ser feita a nível residencial. Aí envolve uma série de outras questões nos cuidados paliativos. Tá? Não interrompe o processo iniciado de morte no enfermo sem qualquer possibilidade de cura. Ou seja, deixa a morte evoluir naturalmente. O Código de Ética novo não é tão novo assim, né? Já é de 2010, né? Mas coisa que é o mais recente e dura por anos, né? Colocou nos seus princípios fundamentais. Novo, tá? Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários e proporcionará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Está no Código de Ética. É função do médico paliar e não fazer distanase. Tá? Eticamente é correto fazer isso. Outro, artigo 41 do Código de Ética Médica. É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste, ou de seu representante legal. Eutanásia, não pode. Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas e terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a bondade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, do seu representante legal. Ou seja, o médico não pode praticar nem a eutanásia e nem a distanase. Corretamente, ele tem que fazer isso aqui. A ortotanásia, que é amparada pelo Código de Ética Médica. Uma curiosidade, gente. Em 1999, o governador Mário Covas, ele promulgou uma lei, tá? Ele foi diagnosticado em 98 com adenocarcinoma de bexiga. Não sabe se por conta disso ou não, mas a lei Covas, né, já tratava desse assunto naquela época. 10 anos antes, né, mais de 10 anos antes, quando o Código de Ética Médica, o novo Código de Ética Médica, discutiu amplamente isso com a sociedade. Já assegurava para os doentes do estado de São Paulo, olha, recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida e do paciente o direito de optar pelo local de sua morte. Tá? Só que aqui o paciente teria que ter consciência, estar consciente para invocar a lei Covas. Não era permitido ao familiar, até onde eu sei. Tá? Em 2001, o governador Mário Covas veio a falecer, né, de complicações avançadas de seu câncer, e ele utilizou a lei para ele mesmo. Tá? Tanto que o médico que o assistiu na época depois confessou que ele teve receio, isso, olha, né, não tinha ainda o Código de Ética novo, de não intervir, né, não fazer distanase. Ele não transferiu, né, o ex-governador Mário Covas para a UTI, deixou ele no quarto, no apartamento do Empório e ofereceu os cuidados paliativos necessários, né? Controle da dor, etc. Tem uma série de medidas que a gente vai discutir rapidamente depois. Então, o que são chamados cuidados paliativos? Aquele que se oferece para os pacientes com doença sem prognóstico ou em idade avançada com doença crônico-degenerativa. Aqui não é só câncer, tá? Enfisema pulmonar avançado, insuficiência cardíaca avançada, aquela que não tem qualidade de vida, está, né, gradativamente evoluindo para o óbito. Tá? O que são os cuidados paliativos? Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, não é tão nova, é 2001. Uma abordagem que melhore a qualidade de vida dos indivíduos e seus familiares frente aos problemas causados por doenças que ameaçam a continuidade de vida através da identificação precoce e avaliação impecável da dor. Veja bem, dor é a primeira coisa que aparece, né? E outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Né? Então, é uma série de suportes para o doente terminal. E aqui dor aparece primeiro por uma razão simples, gente. É o que mais aflige os pacientes em condições terminais. Às vezes tem neoplasias, problemas diversos, o paciente tem dor. Né? Precisa tratar adequadamente a dor, doses adequadas de analgésicos, né?
e sedativos não em doses adequadas. Você não vai induzir ao óbito com aquilo, mas precisa-se sim paliar a dor, né? Aqui é uma listinha, né? Eu não vou entrar em cada um, né? Mas, olha, a primeira coisa, controle da dor. Paciente náuseas, vômito, vomitando muito, tem medicações, doses adequadas, altas doses, você tem que oferecer conforto. A dispneia, maneiras de posicionar o paciente, né? Evitar que ele se afogue em secreções, se aspira. A agitação e confusão, você consegue, fazer sedar, né? Deixar ele mais confortável. Nutrição, é uma abordagem multidisciplinar. O cuidados paliativos, às vezes, isso aqui eu estou enumerando muitas vezes o cuidado a nível hospitalar, mas começa muito antes, tá? O ideal é que, né, a equipe multidisciplinar estivesse envolvida, quem defenda, né, e talvez se consiga no sistema público de saúde, a mesma coisa que tem estratégia de saúde da família para a prevenção primária, a estratégia da saúde da família para os cuidados paliativos em casa, né? Aqui a nutrição, por exemplo, eles visam muito mais, não tentar fazer o paciente ganhar peso, mas muito mais voltada para o prazer, né, nas etapas finais da vida, né? Então, isso sim é a nova visão da medicina, que não é nova, né, mas que deve ser empregada. Treinar profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, todos envolvidos em paliar. Existe isso já, tá? Existem algumas unidades de cuidado paliativo, que a crítica que se faz às vezes dessas unidades, né, que faz cuidado paliativo, é que é mal visto, porque o doente acha que se for naquela unidade ele já sabe que está condenado à morte. Então existem, né, maneiras mais humanas de se fazer isso, tá? Enfim, a situação ideal, tá, é que o processo de morte ocorreria ao seu tempo correto, a ortotanásia, assistindo pacientes a morrer com dignidade, sem tratamentos desproporcionais, a chamada distanase, e sem a ocorrência interventiva da abreviação do processo de morrer, a eutanásia. Deu para entender a diferença dos três? Essa aqui é uma frase, né, propagada, né, como um dos lemas da medicina, né, e que muitas vezes na obstinação de curar se esquece, né? Não se pode curar a qualquer custo. Então, curar às vezes, aliviar muito frequentemente e confortar sempre. Esse deve ser o objetivo, né, de todos os médicos e profissionais de saúde. Muito obrigado, acho que por isso é hoje. Muito obrigado, Dr. Wilson. Realmente é um prazer e um privilégio, né, ouvir alguém que tenha toda o know-how, né, do assunto. Então, muito obrigado, doutor. Realmente nós nos sentimos muito privilegiados por tê-lo aqui. Dr. Wilson, ele vai estar conosco agora no dia 28, na nossa a sessão ao vivo que nós vamos fazer na internet, ao vivo pela internet. Então, ele vai estar aqui conosco também, respondendo perguntas, interagindo. Vocês que vão estar presentes, mas nós também vamos receber interação via internet, via Facebook, via Twitter, pelo site da igreja. Então, vai ser interessante, ele vai estar aqui conosco respondendo, então, todas as perguntas da área médica. Além do Dr. Wilson, então, nós temos conosco também, como eu disse no início, o Dr. Ernesto. Dr. Ernesto, é um privilégio realmente muito grande nós termos ele aqui. Ele é advogado em São Paulo, pós-graduado na USP. Ele é escritor, além de atuar na área da advocacia, também ele é escritor, ele tem diversos livros escritos, inclusive o livro que o Dr. Wilson já apresentou aqui no início, que é o Testamento Vital, que é realmente a área que ele vai falar, que vai passar a próxima meia hora falando aqui conosco sobre esse assunto. Quais são as implicações legais agora de tudo isso que o Dr. Wilson falou. Então eu quero convidar o Dr. Ernesto para vir aqui à frente. E realmente é um prazer ter você aqui, doutor. E espero que você se sinta à vontade, vai ser um prazer ouvi-lo. Bom, o prazer é todo meu. Eu acho uma grande bênção estar aqui nessa casa dos nossos amigos queridos, da família Chimenez, do Augusto Forbes, e de poder ter essa bênção de cada vez que eu dou uma aula, cada vez que eu falo alguma coisa do Testamento Vital, eu acabo tendo algum retorno, alguém faz alguma pergunta e eu aprendo mais sobre o assunto. Nós vamos comentar um pouquinho, eu vou procurar não repetir o que o Dr. Wilson falou, nós vamos comentar um pouquinho da questão do testamento vital, que a gente vai explicar logo o que é.
Bom, já me apresentaram, eu trabalho muito eu sou advogado, eu trabalho bastante na área médica, fui consultor jurídico do CRM e escrevi vários livros sobre medicina e direito. A questão do testamento vital, que é basicamente o direito que você tem de decidir o seu fim e decidir se você quer cuidados paliativos, como falou o Dr. Wilson, ou se você quer uma abordagem mais agressiva no tratamento da doença, é o tema da nossa palestra. Que é basicamente o que? Eu decido o meu. Vou contar um pouquinho como é que surgiu a ideia de fazer esse livro do Testamento Vital. Porque ele veio de uma experiência muito importante, uma experiência que me marcou muito na minha vida pessoal. Eu tive o meu sogro tinha 80 anos quando isso aconteceu, e ele já tinha um quadro difícil porque ele estava sob diálise, estava numa vida muito sofrida, porque ele já não podia fazer muitas das coisas que ele gostava. Ele já tinha uma limitação física grande, ele tinha uma dieta, e como se sabe, a questão das pessoas que fazem a diálise renal, um dos efeitos possíveis dela com o tempo é o acidente vascular cerebral, o derrame. E ele sempre tinha sido uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito independente. Ele sempre tinha dito, eu não quero ficar numa cama, eu não quero ficar dependente de ninguém. Infelizmente, próximo aos 80 anos dele, aconteceu que ele teve um AVC. Ele estava numa situação muito difícil, numa UTI, contido, amarrado. E como que se faria para se manifestar o desejo dele para que a equipe médica não o reanimasse? Foi um diálogo um pouco difícil com a equipe médica. Eu fiquei pensando como é que a gente poderia evitar essa situação para outras pessoas. Na época, eu não tinha sequer ouvido falar do que era testamento vital. Aliás, até hoje, quando eu dou palestras em vários hospitais, a maioria dos médicos, a maioria dos advogados não sabem até hoje o que é testamento vital. O testamento vital é justamente a maneira de fazer valer isso daí, de mudar um pouco, de ajudar a mudar um pouco a mentalidade da medicina. Aliás, eu acho que se na medicina você tem a ideia de que a morte é um fracasso, no direito nós temos também, muitas vezes nós estudamos desde o início na faculdade que você tem que defender o seu direito, fazer valer o seu direito. Mas até que ponto isso é bom? Até que ponto você, por exemplo, cobrar agressivamente alimentos para um pai que se separa, você não está afastando esse pai, você não está, através dessa excessiva cobrança de direitos, você está mais do que qualquer coisa beneficiando o advogado, beneficiando o sistema legal, em detrimento daquilo que deveria ser o necessário, que é justamente a felicidade das pessoas e o bem-estar. Essa discussão é válida em muitas profissões, não apenas na medicina, mas também no direito. Como o Dr. Wilson falou, nós temos essa mentalidade muito grande essa mentalidade, a dificuldade da aceitação da morte pela medicina, ela é muito grande no Brasil. E justamente nós estamos aí, o Brasil é o terceiro pior lugar para se morrer. Nós vamos ilustrar um pouco essa apresentação com slides do Claude Monet. E por que eu escolhi o Claude Monet para a gente tratar um pouco desse tema tão árduo? Em primeiro lugar, porque o Claude Monet, ele mudou um pouco, ele foi um dos primeiros que mudou um pouco a visão da pintura. A pintura era um retrato e passou a ter uma impressão daquilo que eu acho, não necessariamente a verdade. E o Claude Monet, ele começa com uma vida muito alegre, e vocês vão ver que depois ele tem a pior tragédia que pode acontecer a um pintor. Ele fica cego. Isso vai mudar muito a visão dele de mundo e a visão dele da pintura. Nós temos algumas mudanças na relação médico-paciente. Aos 30, 40 anos atrás, quando você se internava no hospital, você assinava aquela ficha de internação onde você podia tudo, o hospital podia fazer qualquer coisa, o hospital podia até mesmo desrespeitar a sua crença religiosa, podia fazer tudo o que ele entendesse necessário com você. E você não tinha o direito de opinar sobre absolutamente nada do que fosse o seu tratamento hospitalar. E hoje, ao contrário, a mudança é de que o paciente pode e deve opinar entre várias
opções disponíveis de tratamento. Nós temos também o quê? Uma evolução muito grande na medicina, onde nós temos a questão da UTI e do prolongamento da vida a qualquer preço. Nós temos uma possibilidade de prolongar uma vida por 5, 10, 15 anos. Nós temos pacientes em UTIs em hospitais de São Paulo. Alguns hospitais nós temos pacientes que não têm nenhuma condição de sair de uma UTI, mas são mantidos vivos há mais de 10 anos. Isso é uma tecnologia nova. E nós temos também, hoje em dia, que é claro na medicina, que nós temos doenças curáveis e não curáveis. Doenças que têm prognósticos e que não têm prognósticos. E temos alguns direitos, que já cito aqui, que o Dr. Wilson já falou, principalmente o direito de recusar tratamentos dolorosos extraordinários para tentar prolongar a vida. Dentro desse ciclo da vida e dentro dessa possibilidade de opções, é que nós vamos ter a questão do testamento vital. Então, eu acho que nós começamos aí com dentro desse quadro de doenças terminais, é uma pergunta que depois vocês até podem responder melhor do que eu, num caso terminal, até que ponto Deus quer que nós tenhamos uma vida prolongada? Até que ponto isso é uma intervenção do homem? E até que ponto Deus deixaria que a vida simplesmente se extinguisse sem esse tratamento humano? Até que ponto nós queremos que esse tratamento humano seja feito em nós mesmos? Quais são as opções que nós temos frente a uma doença grave? E é bom dizer, o testamento vital não significa necessariamente que não se trate. Eu costumo colocar o exemplo do ex-presidente José de Alencar, que ao contrário, ele teve uma doença grave, ele teve um câncer. Eu não sei se alguém aqui chegou a ler a biografia do ex-presidente José de Alencar, onde se descreviam todos os tratamentos que se fizeram nele. A extrema dor que eram feitas de tratamentos, que muitas vezes eram queimações internas no intestino, no estômago, em vários pontos do corpo dele, mas ele dizia, não, eu quero estar vivo, eu quero que me tratem, eu vou aonde for para tentar viver mais um pouco, porque essa também é uma opção do paciente. Testamento vital não é simplesmente eu quero cuidado paliativo, pode ser não, eu quero que sejam feitas todos os esforços para me reanimar, eu quero que sejam feitas todas as tentativas dentro do atual estado da medicina, eu quero viver mais um pouco, ainda que sem qualidade de vida. E no caso do presidente José de Alencar é muito curioso, porque a jornalista fala que no momento em que ele teve que colocar a colostomia significa o quê? Que você deixa de ser autônomo, você passa a ter as suas fezes numa espécie de um saquinho, se torna, claro, a sua vida muito mais complicada e muito mais difícil. Neste momento, ele começou a recusar os tratamentos que ele sentiu que a vida dele não tinha mais dignidade. Então, o direito ao testamento vital significa uma análise, uma pergunta até que ponto nós queremos ter uma vida. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem tem medo de morrer aqui? Quem tem medo de morrer? Levanta a mão. Não, quem tem medo de morrer? Morrer. Agora vamos fazer uma outra pergunta. Quem tem medo de morrer de uma forma sofrida? Aí eu vejo que todos levantam a mão. Porque todos nós é muito curioso. A maioria das pessoas não tem tanto medo da questão da morte. Nós aceitamos a morte como uma parte da vida. Se Deus nos deu a vida, um dia Deus nos vai tirar a vida e nós vamos morrer. Mas nós temos medo da intervenção humana que pode tornar a morte dolorosa. É curioso porque todos os lugares onde eu vou, poucas pessoas têm medo da morte, mas quase todas têm medo de uma morte dolorosa. Portanto, eu tenho que pensar algumas coisas, especialmente se eu estiver num caso de uma doença terminal. Nós sabemos que, além da questão da dor, de você ter um tratamento doloroso, nós temos tratamentos de câncer que não resolvem, que vão apenas prolongar a vida, mas eles podem até mesmo custar o preço de um apartamento, o preço de uma economia inteira de uma vida. E outro problema, às vezes o paciente vai para casa, mas como que ele vai para casa?
depois de um AVC, ele vai para casa, ele vai precisar de cuidadores 24 horas por dia, o que já era muito complicado antes da nova lei de empregadas domésticas. Agora é muito, mas muito mais complicado, e é uma coisa assim, financeiramente inviável para a maioria das famílias. Até que ponto será que nós queremos ter um peso para as nossas famílias? Então, quando eu tenho um caso de uma doença mais complicada, de uma doença grave, há algumas ponderações que é interessante que se façam com o médico. Em primeiro lugar, que tipo de tratamento você pode me oferecer? Esse tratamento você pode me oferecer, qual é a chance dele de cura? Porque uma coisa é o seguinte, eu tenho um tratamento que tem 1% de chance de cura. Eu tenho um tratamento que, apesar de ser doloroso, ele tem 99% de chance de cura. Claro que as minhas decisões como pessoa vão ser muito diferentes num caso ou no outro. Esta opção que se tem no caso de prolongamento da vida, ela vai implicar em muita dor, em muito sofrimento. Eu estou disposto a ter esse sofrimento comigo mesmo? Como que eu vou ficar? Eu aceito ter uma vida dependente de outras pessoas, porque eu acho que para a maioria das pessoas, a questão de você ter uma vida dependente, uma vida de cuidador, é uma coisa que ofende profundamente a dignidade de qualquer um. Eu, particularmente, penso assim. Acharia muito difícil ter uma vida na qual ficasse dependente de tudo para outras pessoas. Quais são as opções disponíveis de tratamento? Existe alguma opção que são os cuidados paliativos que talvez não vão resolver o meu problema, mas vão aliviar o meu sofrimento? E a partir daí, eu tenho a possibilidade de escolher alguns caminhos dentro do meu tratamento. Como eu vou escolher, vai ser justamente através do testamento vital, que é um documento escrito para isso. Conforme já foi dito, o testamento pelo Dr. Wilson, o testamento vital é um documento escrito onde eu analiso essas questões e eu vou colocar tudo por escrito do que eu desejo que seja feito para mim. Ele se diferencia do testamento patrimonial, porque testamento patrimonial é uma coisa que eu faço com patrimônio. Geralmente quem faz um testamento é quem não gosta dos filhos, quem tem algum receio quanto ao genro dos filhos, ou quem quer doar alguma coisa para alguma instituição, alguma obra de caridade, alguma igreja. Mas o testamento vital, ele diz respeito apenas à questão do meu corpo, o que eu desejo que seja feito comigo, e como alguém vai mostrar as minhas opções para o médico quando eu não puder mais falar. E por isso que ele se assemelha ao testamento, porque no testamento eu vou ter sempre o quê? Um testamenteiro que vai dar os meus bens para a pessoa ou para a instituição que eu escolhi legar os meus bens. Ele deve sempre ser feito antecipadamente e por escrito. E nós vamos sempre nomear um procurador de cuidado de saúde. Existem vários aspectos no testamento vital, não só a questão não só a questão de como eu quero ser tratado, como também a questão de se eu quero ser doador de órgãos, a questão de se eu quero algum tipo de cerimônia religiosa, se eu quero o acompanhamento de alguém de alguma determinada religião enquanto eu estiver hospitalizado. Eu posso também escolher uma equipe médica para me tratar, eu posso escolher um hospital. Todos esses pontos de cuidados de saúde podem estar previstos no testamento vital. No meu livro eu coloco um modelo de testamento vital que é bem detalhado quanto a todas essas questões e como ele deve ser feito. Conforme já foi dito pelo Dr. Wilson, ele é reconhecido por lei em diversos países e aqui no Brasil nós temos apenas uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata desse assunto. E se eu mudar de ideia quanto ao testamento vital? Se eu mudar de ideia quanto ao testamento vital, eu posso revogá-lo a qualquer momento. É muito importante mostrar que Aqui Não Tem Deus é justamente a história do Paraná, mostrar que o testamento vital ele não se propicia a questão da eutanásia. A eutanásia é proibida por lei e é uma confusão muito comum que as pessoas têm de dizer: não, estou fazendo um testamento vital, estou autorizando a minha eutanásia. Não, como o Dr. Wilson já falou, quando eu faço o testamento vital, eu estou fazendo a opção por cuidados paliativos, estou fazendo a ortotanásia, que eu não vou repetir, eu ia explicar um pouco para você sobre isso, mas o Dr. Wilson já explicou
de uma maneira muito clara, com toda a visão dele de médico, que é muito mais abrangente do que a minha. Justamente o testamento vital vai apontar o caminho que se quer dentro do tratamento. Ele vai ser o guia do final da nossa vida, onde alguém vai colocar em prática tudo aquilo que nós desejamos para o médico. Ou seja, o que eu não quero, se eu não quero ser reanimado, se eu não quero alguma coisa, vai ter alguém que vai falar isso daí para o médico, apesar de eu estar inconsciente, eu estar sem qualquer condição de falar. Portanto, o que deve ser colocado no testamento vital? Exatamente, vou repetir apenas aquilo que o Dr. Wilson já falou. Como que a equipe médica deve agir em caso de perda de consciência, falha nas funções vitais e a presença da sequela que torne impossível a vida a vida sem a presença de um cuidador. São exatamente esses os principais temas que eu devo colocar por escrito. Se eu não quero ser reanimado, se eu não quero ter uma ventilação artificial, se eu não quero antibióticos, como deve a equipe médica agir, que tipo de instruções eu estou dando como paciente para a equipe médica, que chama-se testamento vital, porque eu vou estar inconsciente. Eu vou ter um procurador de cuidados de saúde. Esse procurador de cuidados de saúde, ele vai ser o verdadeiro farol que vai orientar, que vai iluminar as decisões da equipe médica no caso dele ser necessário. Algumas observações importantes quanto a essa questão do procurador de cuidados de saúde. Em primeiro lugar, eu recomendo que o procurador de cuidados de saúde não seja alguém que tenha algum tipo de interesse financeiro na sua morte. É mais ou menos óbvio, mas muitas vezes as pessoas colocam. E esse interesse financeiro, por incrível que pareça, tanto pode ser que você morra para que se herde, como uma circunstância que muitos médicos me contaram que é justamente o oposto. A circunstância que você não morra porque você é uma pessoa que tem, por exemplo, você é um juiz aposentado, você é um militar aposentado, você tem uma aposentadoria grande que sustenta toda aquela família. A Corjinha está lá, né? Então a Corjinha fala para mim, não deixa a menina morrer, tem 95 anos, está com a vez. A minha filha tem que terminar, a neta tem que terminar, a bisneta tem que terminar a faculdade. Deixe-me viver de qualquer jeito. Então não pode ser alguém que tenha algum tipo de algum tipo de influência econômica no seu pensamento. Quando você faz o testamento vital, obviamente você deve procurar aquela pessoa que você nomeia como procurador de cuidados de saúde. Converse com ela, mostre o seu testamento vital e veja se ela se sente à vontade com aquilo que você falou. Se ela não tem algum princípio moral, algum princípio religioso, alguma coisa que faz com que ela não se sinta à vontade. Somente nomeie um procurador de saúde que esteja absolutamente à vontade e comprometido com o que você deseja para você mesmo. Eu recomendo que, na medida do possível, nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu acho que é muito mais fácil o diálogo da equipe médica de um médico com outro médico. Então, se vocês tiverem um médico que seja de confiança, um médico que seja da família, na medida do que eu recomendo, não é uma obrigatoriedade, mas eu acho que facilita muito a aplicação prática do testamento vital se esse procurador de cuidados de saúde for um médico. Claro que também ele deve ser o quê? Uma pessoa mais jovem. É um cuidado que as pessoas normalmente não têm. Mas você diz, eu posso nomear minha avó como procurador de cuidados de saúde? Pode, mas não vai ser eficiente. Mas é um cuidado importante. Você vê isso muito também quando se faz testamentos patrimoniais. Quem eu vou nomear como testamento? Alguém mais velho, não, tem que ser alguém mais novo, pela ordem natural das coisas. E justamente essa pessoa vai ajudar o quê? A você a fechar o seu ciclo do testamento vital. O testamento vital ele ainda não é lei no Brasil, ao contrário de vários países, ele só é regulamentado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que significa o quê? Que o médico é obrigado a aceitar o conteúdo do testamento vital. Como ele não é uma lei, ele fala apenas que o testamento vital é uma diretriz antecipada de vontade manifestada pelo paciente, pode até ser verbal, embora eu recomendo fortemente que para uma melhor aplicabilidade ele seja feito por escrito,
seja sempre feito com 3 testemunhas, a gente vai ver isso daí depois, e que esse testamento vital, que esses desejos do paciente se sobrepõem, inclusive, ao evento da família, aos desejos da família. Um dos motivos que eu acho mais importante para você fazer um testamento vital é a questão da harmonia da família. Porque muitas vezes a gente vê na prática que quando há vários irmãos ou vários familiares, eles não concordam ou têm visões diferentes sobre qual deveria ser o tratamento médico oferecido. E muitas vezes isso cria o quê? Uma briga na família, uma falta de harmonia em virtude dessas visões diferentes. Se você já faz o seu testamento vital por escrito, já fica muito claro aquilo que você deseja. Então você contribui também para uma paz da família num momento muito difícil. O testamento vital pelo CRM ele não necessita ser registrado em cartório, não há a menor necessidade disso. A única vantagem de você registrar em cartório, que custa R$350, é uma escritura sem valor econômico, é a questão de que o documento fica facilmente acessível. Lógico que quem fizer um testamento vital deve sempre deixar cópias com os testadores vitais para que eles saibam exatamente do que está se tratando e usem. Que eles possam seguir esse caminho. Testamento vital, então, esse procurador de cuidados de saúde ele vai ter que ter ele é o seu cachorro fiel, ele tem a fidelidade de um cachorro no cumprimento dos seus desejos. Eu recomendo também que, se você tiver algum problema de saúde, você converse com um médico antes de fazer um testamento vital. Faça uma consulta demorada, faça uma consulta com calma, procure um médico que escute bem, para que você saiba exatamente por quê. Quais são as possibilidades de agravamento do seu quadro para que você possa decidir melhor. Peça também para o médico assinar com uma das testemunhas do testamento vital, porque isso também facilita o cumprimento dele. Se o médico assina e carimba como uma das pessoas que testemunhou que você estava em condições mentais adequadas para o testamento vital, isso também é uma coisa que vai mostrar para a equipe médica, que vai dizer, não, essa pessoa sabia muito bem o que estava falando, foi orientada por um médico, ela estava em plenas condições de expressar a sua vontade. O médico, portanto, ele vai ajudar a você a mostrar o caminho para os outros médicos dentro do testamento vital. É recomendável também que você tenha, que dependendo do seu quadro, você consulte um advogado para garantir que o seu testamento vital tenha e seja dentro da lei. Por exemplo, não se pode colocar o suicídio assistido e, como não há uma regulamentação do testamento vital, por analogia ao testamento privado, eu recomendo que se pegue 3 testemunhas que comprovem que você estava em adequadas condições mentais quando você faz o testamento vital. Isso é uma analogia ao testamento particular, que você pode fazer um testamento em cartório, mas o testamento com 3 testemunhas por escrito também é válido. Não precisa ser escrito à mão, pode ser escrito em computador e assinado. Uma coisa muito importante, que eu sempre recomendo como advogado e a maioria das pessoas não faz, quando você faz um contrato, vocês rubricam todas as folhas? Muita gente não rubrica o testamento e isso daí propicia toda a série de adulterações nos contratos. No testamento vital, rubriquem e peçam para as testemunhas rubricarem todas as folhas do que vocês escreveram. É importante também a questão do advogado, porque numa terminalidade de vida nós temos algumas algumas problemáticas legais que são interessantes. A primeira orientação que o advogado deve dar é que na maioria das doenças graves como o câncer, existe um direito que as pessoas não conhecem, que é a questão da isenção do imposto de renda. Uma coisa muito simples, basta ir na Receita Federal com atestado médico, você já tem a isenção de imposto de renda. Dependendo de como seja o seu contrato de trabalho, você também pode pedir uma finalização do seu contrato de trabalho e receber o fundo de garantia. O advogado também vai orientar na questão da regularização da situação previdenciária. Muitas das pessoas estão numa situação de não paguei previdência, ou às vezes as pessoas até simplesmente
têm uma companheira e não indicam ela como companheira perante a Previdência Social, que atrasa ou dificulta ou até propicia a divisão da aposentadoria com uma ex-mulher. São alguns cuidados que você deve ter no sentido de propiciar uma assistência legal que vai ser muito importante. A questão do testamento patrimonial, dependendo de como é a relação dessa pessoa com seus filhos, como é a relação dessa pessoa, se ele quer ou não beneficiar a esposa ou uma segunda esposa, são pontos que devem ser falados pelo advogado na hora da elaboração de um testamento vital. Então, eu acho que é basicamente isso que nós tínhamos para falar sobre a questão do testamento vital. E eu acho que um ponto importante que nós temos que pensar é: será que é preciso estar muito doente para fazer um testamento vital? Particularmente, eu penso que não. E todos nós estamos sujeitos, primeiro, a partir de determinadas idades, o Dr. Wilson está aí para falar, nós podemos, não é frequente, podemos ter um AVC? Podemos, até com uma boa saúde. Existem casos de pessoas que têm AVCs aos 50, 60 anos e ficam numa situação do testamento vital. Segundo ponto, todos nós andamos de carro, estamos sujeitos a um acidente, sim. E terceiro ponto, nós vivemos em São Paulo, nós estamos aí sujeitos a algum tipo de violência que pode nos levar para o morrer? Infelizmente, sim. E aqui vocês podem ver a questão de como o Claude Monet mudou a sua visão com o tempo, com a cegueira dele, como ele passou de uma vida alegre para uma vida difícil no final da vida dele, na última ele está praticamente cego. Eu acho importante a gente finalizar um pouco com uma discussão de que o testamento vital ele é um instrumento da dignidade. E se nós falamos também em morte, nós falamos em vida, e nós devemos fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Será que se nós tivéssemos mais 6 meses, 1 ano de vida, o que a gente mudaria na nossa vida a partir de agora? Como é que nós fazemos o balanço da nossa vida até hoje? Será que nós somos felizes? Será que nós fizemos felizes as pessoas que nós são queridas do nosso lado? Será que nós somos fiéis aos nossos valores como pessoa? Porque estas, segundo muitos médicos, são as perguntas que as pessoas se fazem quando estão morrendo. Mas eu acho que nós não precisamos estar numa terminalidade de vida para refletirmos, para pensarmos sobre esses pontos importantes da vida. Já que Deus me deu o dom da vida, o que eu mudaria se eu pudesse viver mais? Eu vou passar uma pequena reflexão para vocês. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você.
Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você. Quem quiser comprar o livrinho, custa R$20, também podem comprar no site da Saraiva, se preferirem, né? Aqui está com desconto de R$2. E quem quiser depois algum contato, nós estamos no... o meu e-mail segue abaixo. Quem quiser adicionar no Facebook, a gente sempre passa algumas notícias de direito médico, algumas informações que a gente acha interessantes dentro do mundo do direito. Só pedir para adicionar. E eu acho que a mensagem final é essa, né? Nós sabemos que a vida é uma grande bênção de Deus, nós devemos aproveitá-la da melhor maneira possível, sendo felizes e fazendo os outros felizes. E nós devemos se perguntar até que ponto que Deus quer que a gente viva mais através de uma técnicas que o homem está criando. Até que ponto isso é uma coisa legítima ou não, e até que ponto nós queremos isto para nós. Agradeço aí a todos vocês. Salva de palmas. Bom, eu ia terminar fazendo o jabá do livro, dizendo... Eu queria que você ficasse aqui um pouquinho, Ernesto. Vem aqui, Wilson, por favor. Nós temos aqui uma pequena lembrança, em gratidão aqui pelo tempo que eles dispuseram a nós. Eu quero chamar o Paulo aqui para ele vir entregar. O Paulo é o presidente da nossa igreja e amigo dos dois, então nada melhor... Isso. Isso. É uma forma de gratidão pelo tempo e pelo... Uma salva de palmas, gente. Obrigado. Gente, nosso tempo já esgotou, então nós vamos encerrar aqui no domingo que vem. Nós então vamos entrar na questão teológica de toda essa discussão que nós acabamos de ter da parte científica com o Dr. Wilson e o Dr. Ernesto. Então nós vamos ver a eutanásia à luz das escrituras, nós vamos terminar de ver o aborto que ficou do primeiro encontro à luz das escrituras, vamos olhar também para a questão a questão do testamento vital, qual é a dignidade da morte à luz das escrituras. Tudo isso então nós vamos abordar então do ponto de vista teológico no próximo encontro. Então vocês, claro, estão convidados, tá joia? Deus abençoe, foi um tempo bom, foi realmente um prazer receber vocês, espero ver vocês todos na semana que vem aqui. Até mais.